Olá pessoal, aqui é Mário falando, terapeuta Ayurveda, instrutor de Yoga e Meditação Transcendental. Trabalho com Ayurveda desde 2011, venho fazendo um trabalho também de formação para profissionais e terapeutas ayurvédicos no Brasil já há muito tempo. E eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre o tema fitoterapia ayurvédica, né? O uso das plantas medicinais no Ayurveda. E o lançamento do meu e-book, esse que eu chamei de Fitoterapia na Visão do Ayurveda, são mais de 110 páginas, com mais de 15 bibliografias diferentes. Né? Esse é um tópico extremamente importante, né? Todo mundo que conhece o Ayurveda sabe da utilização de diferentes terapias, né, num tratamento integrado, para que a gente tenha um resultado muito mais eficiente, né? E esse tópico em específico, né, a fitoterapia ayurvédica, é um tópico muito importante, né? A gente utiliza de várias ferramentas dentro do Ayurveda. A gente utiliza da dieta, a gente utiliza o estilo de vida, a gente utiliza as plantas medicinais, a gente utiliza procedimentos e massagens, a gente utiliza as técnicas de desintoxicação profundas, né, chamadas também de Panchakarma, enfim, uma série de terapias e possibilidades, né, de acordo com o indivíduo, de acordo com os seus desequilíbrios e características individuais. Né? Da mesma forma, quando a gente vai usar plantas medicinais no Ayurveda, a gente considera vários fatores específicos, fundamentais, dentro da questão energética e sutil da planta. Né? Normalmente, né, a gente conhece a fitoterapia segundo as ações terapêuticas das plantas. Né? Por exemplo, tem uma planta que é boa devido ao seu efeito laxante, né? Outra planta é boa devido ao seu efeito estimulante da digestão. Tem plantas que reduzem gases, tem plantas boas para a circulação sanguínea, tem plantas boas para limpar o fígado e por aí vai. Né? Mas, além disso, o Ayurveda considera vários outros fatores fundamentais quando a gente vai utilizar a fitoterapia ayurvédica. Né? A gente considera o sabor da planta, né? São 6 sabores diferentes, e isso tem toda uma aplicação e uma implicação, né, no nosso sistema, na nossa bioquímica. A potência da planta, né, se ela é quente ou fria, muito importante também na hora de escolher uma planta para um tratamento apropriado. O seu efeito pós-digestivo, o que acontece na digestão após essa planta entrar em contato com o nosso sistema digestivo. Existe um efeito que transcende todos esses, chamado de Prabhava, ou efeito especial, né, que vai além da compreensão, né, de todos esses resultados bioquímicos, né, que passaram por todo o nosso sistema digestivo. Né. Existe um outro aspecto chamado de Guna, que é o atributo daquela planta. Né. São 10 pares de opostos diferentes, né, pesado, leve, móvel, estático, quente, frio e por aí vai. Né. E existe também a ação terapêutica. Né. Agora você vê como o Ayurveda foi capaz de classificar e identificar vários outros atributos tão importantes quanto a ação terapêutica, porque nós somos seres que temos características individuais, temos desequilíbrios individuais. Da mesma forma, as plantas também têm uma capacidade individual, né, de tratar de determinados distúrbios e de determinados indivíduos. Né? Quanto maior é o entendimento, quanto maior a nossa capacidade de fazer a conexão, né, esse casamento apropriado do indivíduo com aquela substância que ele está usando, né, para o seu tratamento, mais resultados e mais eficiência no tratamento a gente terá. Tá? Então foi justamente, né, o intuito de trazer esse livro aqui que eu escrevi, né, baseado nos textos antigos e em alguns textos modernos e recentes. Né? A gente tem textos muito importantes, né, como o Baishaja Ratnavali, que é um livro, acho que vocês estão vendo ali, aqueles 3 livrinhos, né, livrões, né, que são 3 calhamaços desse tamanho, né, que
compreendem as principais fórmulas para o tratamento de todas as doenças descritas no Ayurveda, né? Então é um compilado de todas as fórmulas descritas em todos os tratados, tá? Eu utilizei esse livro. Eu utilizei livros de Dravya Guna, né? Que a gente pode traduzir isso como a fitoterapia no Ayurveda, né? Dravya é substância e Guna são os atributos, né? Eu utilizei dois livros fundamentais e principais, né? Utilizei Charaka Samhita, Ashtanga Hridaya, Sarangandhara Samhita, né? O Sarangandhara é um livro pouco usado, né, pelos profissionais de Ayurveda, mas é um livro muito importante. Ali tem uma classificação, né, em termos de ação terapêutica e das principais plantas usadas, né, de uma forma assim muito sucinta e com plantas muito importantes. Tá? São grupos de plantas fundamentais. O Charaka já tem uma classificação um pouco maior, né? São 50 grupos de plantas. Né? Então, para a gente colocar isso de uma forma mais fácil de ser utilizada, né? E até porque as ervas que que o Charaka utilizava há 2000 anos atrás, né? Hoje são muito difíceis de serem encontradas. Então, não é muito fácil da gente utilizar. Tá? Livros mais modernos, como Yoga of Herbs, do David Frawley e do Vasant Lad, também são utilizados aí nesse livro. Um livro muito importante da medicina chinesa, do Michael Tierra, né? Planetary Herbology. É um livro muito importante também. Ele é um herbologista ocidental que estudou a medicina chinesa, o Ayurveda também, e faz classificações muito importantes, tá? Ele também está nesse livro, e alguns outros autores, tá? Alguns autores, inclusive, nacionais. Tem um livro muito importante que eu utilizei também, chamado de Fitoterapia Contemporânea, um livro nacional e que faz uma classificação extensa de várias plantas importantes que a gente tem aqui, né? Eu utilizei também essa classificação para fazer uma complementação das plantas fundamentais que a gente utiliza no livro, né? Utilizei os grupos de plantas que ele descreve lá em termos de ações terapêuticas, tá? Então, para que a gente, nesse livro, possa ter acesso a um material onde a gente consiga fazer uma pesquisa boa, né, para o nosso uso terapêutico na prática clínica, né? Isso pode ser aplicado, né, dentro do conceito da medicina ayurveda, da medicina chinesa, né, da fitoterapia tradicional e de todo profissional que quer utilizar as plantas, né? Da mesma forma, as diferentes formas de preparos, né? A gente tem ali uso de infusões, decocções, óleos medicados, os pós-medicinais chamados de churnas, geleias e por aí vai, né? N possibilidades, né, de fazer o seu preparo em casa, né? Então assim você tem mais autonomia na hora de aplicar o conceito da fitoterapia na sua clínica, na sua prática pessoal, né? E nesse livro eu mencionei 44 plantas fundamentais que o Ayurveda descreve e que nós temos aqui no Brasil, né? Com isso, a gente tem uma maior facilidade e ampla gama de possibilidades de aplicar essas plantas, né, na nossa prática clínica, né? Porque não adianta você fazer um Ayurveda e somente utilizar plantas que a gente tem na Índia, né? É fundamental que a gente consiga aplicar isso aqui no Brasil, onde a gente vive, né? Então, por isso, eu busquei as plantas mais importantes que a gente encontra aqui no solo do Brasil, que é muito parecido, né, em termos de clima, né, com o solo da Índia, né? E descrevi, né, diferentes formas de uso segundo diferentes textos, né? Então, alguns autores mencionam algumas formas de usos diferentes de outros autores. E eu procurei juntar tudo isso, né, para que a gente tenha um acesso maior à informação de determinada planta e o seu uso cotidiano, tá bom? Então, essa é a minha colaboração, né? Inicialmente esse trabalho foi feito aí somente nesse e-book, tá? Pode ser que possivelmente mais para frente eu lance ele no formato físico mesmo, né? E vocês podem adquirir ele no link lá na minha bio do Instagram, @Mario_JP_Neto,
Tá bom, gente? É um prazer falar para vocês sobre Ayurveda e suas diferentes ramificações e possibilidades, tá?